A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal aqui do SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Bom, a função da Rádio CT, que é a Rádio Ciência e Tecnologia, é exatamente isso que você está acompanhando, é elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo-a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo também chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente a internet, no caso aqui o Clique Jornal, que é o jornal do SINDI-CT, e conduzir também as novas disputas políticas no interior do movimento sindical. E, claro, tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. SINDI-CT e a Rádio CT, e conosco a partir deste momento, para ouvir o nosso entrevistado de hoje, que é o professor de Sociologia e cientista social, o professor Jean Carlos de Paula, do Instituto Leste Paulista. Então, vamos bater um papo mais irmanado contigo, viu? Do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC aqui na cidade de Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aí na Barreira do Inferno. Professor Jean Carlos de Paula vai falar para Inferno hoje. CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é o Centro de Previsão de Tempo e também Estudos Climáticos. Por falar em clima, a nossa calorosa Cuiabá, unidade regional do Centro-Oeste, o INPE aí de Cuiabá, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. E, finalmente, conosco também, além de tantos internautas especiais, cientistas brasileiros acompanhando o Clique Jornal, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na Ilha do Rei George, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego, na Patagônia. Muito obrigado a todos vocês pelo clique, pela audiência aqui na Rádio Web. A Rádio Web que tem a presidência, o presidente do SINDI-CT é o Ivanil Elisiário, o diretor de comunicação, o Vitor Portesani, e a nossa diretora de web jornalismo, que é a jornalista, nossa colega Shirley Marciano. Conosco, então, como eu já disse, o presidente do Instituto Leste Paulista, o professor Jean Carlos de Paula. Professor Jean Carlos, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, cientistas, pesquisadores desse Brasil afora. Boa tarde, mesa de som. Boa tarde, todos os ouvintes desse Brasil querido. Professor, o professor Jean Carlos, bom, atualmente o professor dá aula no estado de São Paulo, em escolas públicas. Escolas públicas, escolas privadas também, né? Também. Como é a vida desse professor? Qual a escola? No caso, a gente fala aqui de São José dos Campos, quais são as escolas? Aqui em São José, eu dou aula no Instituto Leste Paulista, né? Uhum. E também na rede municipal. Na rede, não é na rede estadual? Não, na rede municipal. Que bacana. E esse ano ainda tem mais algumas atribuições que a gente vai participar, então estamos no aguardo ainda de outras matérias, né? Bom, o Instituto Leste Paulista, aqui do Vale do Paraíba, tem a incumbência de auxiliar no desenvolvimento regional do ProClusters. O que é o ProClusters? Então, Paulinho, o Instituto Leste Paulista já tem mais de 10 anos de funcionamento aqui na região do Vale do Paraíba. Uhum. Leste Paulista, o nome Leste Paulista, porque nós estamos na região leste do estado de São Paulo. 39 municípios, né?
E já desde 84 que nós vemos desenvolvendo pesquisa. Começou dentro da academia, né, na universidade. Da universidade nós começamos a desenvolver um grupo de pesquisa em São José, e pesquisas sociais, políticas, econômicas. Depois de um certo tempo nós nos afastamos um pouco da pesquisa política, ficamos mais nas pesquisas econômicas de mercado, né, pesquisa de marketing, e pesquisa econômica, que é o forte, além, nos últimos anos, de algumas pesquisas na área de ciência e tecnologia também. Professor, e o que é clusters? O cluster é uma modalidade de organização empresarial, como nós temos, por exemplo, as associações comerciais e sindicatos empresariais, né? Cluster é uma união de empresas com o objetivo de fortalecimento do setor econômico diante do mercado internacional globalizado. Então, a formação de cluster hoje está muito vinculada à área de ciência e tecnologia. A concorrência, a competição internacional é acirrada, as empresas precisam de base tecnológica e muitas vezes elas não têm recursos para desenvolvimento dessas pesquisas. Eu estou falando das empresas de médio e pequeno porte, até então as micros, né? Então, o Leste Paulista vem nesse sentido, de apoiar a formação de clusters em todas as áreas do conhecimento, não só na área de ciência e tecnologia, como na área agrícola, como na área comercial, que seria até inovador, porque geralmente os clusters se vão muito para a área de alta tecnologia ou de desenvolvimento de potência econômica para o mercado internacional. A ideia do cluster regional é formar grupos de empresas do mesmo setor para, visando numa base tecnológica, criar uma central de estudos e pesquisas que forneça informações para todas essas empresas coligadas. Bom, no caso tem o cluster de alto desempenho e de alta disponibilidade. No caso, o Instituto Leste Paulista oferece aqui, no caso do Vale do Paraíba, aquele desenvolvimento de cursos, de treinamentos in company, é isso? In company, nós temos na nossa sede possibilidade de cursos também presenciais. Estamos desenvolvendo e-learning, né, que seria cursos à distância, e também cursos in company, que seria os cursos dados dentro das companhias. Né? Agora, temos que lembrar que esses cursos não são voltados apenas para alta gerência. Esses cursos vão da área de base às áreas de alta tecnologia, áreas de ciência mais avançada. Então, começa lá de um curso básico de portaria, se fosse o caso, olha, desde até a formação gerencial. Então, não é necessariamente um curso voltado à gestão só. Nesse caso, seria a melhoria do capital humano. A melhoria do capital humano. E do desenvolvimento de pesquisa, né? Então, a base é a formação de base de dados de pesquisa. Agora, no caso, a tecnologia aqui em São José dos Campos, nós temos INPE, DCTA, CTA, IAV, isso é um cluster? Isso é uma formação de cluster. Embora esse cluster não foi pensado inicialmente como cluster, se formou em cluster, né? Essa ideia de cluster já tem mais de 100 anos, né? Ela vem da economia inglesa do século XIX. No final do século XIX, já se fala em cluster. Agora, professor, por que a empresa vai buscar o centro de qualificação, por exemplo, no caso do Instituto Leste Paulista? O que é que falta? Falta produção, falta ânimo, falta iniciativa nos seus empregados, daí ele vai chamar para essa qualificação, dessa inserção inclusiva, é isso? Então, aí nós estamos falando de duas coisas, né? Nós temos vários projetos que trabalham esse cluster. Por exemplo, nós temos a formação de um jornal de cluster. A primeira edição já está sendo montada, que é voltado para a área de construção civil. Então, nós estamos formando um jornal em cluster para tentar reunir as empresas de construção civil de São José. Por exemplo, nós temos um outro projeto, que é um projeto de educação inclusiva. Considerando a lei de cotas, a quantidade que nós temos no mercado de trabalho de vagas disponíveis para pessoa portadora de necessidades especiais, nós montamos uma escola para formação de profissionais, pontualmente para as empresas, de acordo com as suas necessidades,
não só para incluir a pessoa portadora de necessidades especiais, mas para inseri-la realmente no mercado de trabalho. Porque na lei de cotas nós estamos vendo que as empresas são obrigadas a colocar um contingente de funcionários ditos especiais e ela não encontra no mercado de trabalho esse profissional. Então, para isso, nós acompanhamos ele na inserção da empresa por 6 meses e depois dele inserido, de acordo com a vaga que a empresa tem, nós damos o treinamento e fazemos o acompanhamento dessa pessoa. Esse é um outro projeto em cluster. Mas, fora esse, nós temos também projetos em outras áreas, por exemplo, na área comercial, na área de hospitalidade, por exemplo. Nós estamos fazendo um estudo aí em São José dos Campos, uma pesquisa hoteleira e na área de cultura, para tentar montar um cluster na área também de hospitalidade e entretenimento. Bom, professor, o professor Jean de Paula é um cientista social. Nesse caso, o cientista social faz o estudo das origens, do desenvolvimento e da organização e o funcionamento das sociedades. Positivo. A ciência social, diferente da ciência física, a ciência física ela trabalha muito ligada às ciências matemáticas. A ciência social ela já foge um pouco, porque 1 mais 1 em ciências humanas é 5, é 6, é 10. Né? 1 mais 1 em ciências humanas... Pode não ser 2. Exatamente, porque ele é o fator multiplicador. Porque o ser humano, numa pesquisa, por exemplo, de rua, às vezes nós perguntamos um dado para a pessoa e a pessoa nos responde e nós precisamos de uma segunda questão para verificar se a primeira é válida. Porque, às vezes, os sentidos, os impulsos das pessoas tendem a fazer com que a informação que ela nos dê não corresponda geralmente à verdade. Então, não basta simplesmente ouvirmos a pessoa quantitativamente na rua, e sim a gente tem que buscar outros meios para levantar outras informações que corroborem essa informação inicial. Bom, nesse caso, o cientista social estuda, a gente está falando de cluster, e é exatamente a aplicabilidade do cientista social. Nesse caso, deixa eu ver se eu entendi, o cientista social ele vai estudar os fenômenos, as estruturas, as relações que caracterizam aí essas organizações sociais e culturais. E tentar fazer disso um suprassumo de entendimento, né? Ele tem que buscar todas as realidades humanas e chegar a uma conclusão. Diferente de outras ciências que já conseguiram, Paulinho, um seu Einstein, um seu Newton, a sociologia, que é a base das ciências sociais, ela ainda não conseguiu esse Newton. Então, nós temos um problema sério em ciências humanas hoje por misturarmos ciência com filosofia. Então, é difícil nas pesquisas, a gente conseguir separar o que realmente é científico do que é filosófico. Agora, então, a área de ciências humanas ela é rica, ela abrange todas as áreas de conhecimento, sociologia, economia, psicologia social, envolve política. Bom, em resumo, o cientista social é o clínico geral geral da sociedade. Você falou o termo correto. Agora fica essa pergunta para que a gente possa avançar. Neste caso, professor Jean, o cientista social tem mercado de trabalho? Considerando o status de ciência que nós temos no Brasil, porque o Brasil tem 1,1% de investimento em pesquisa, comparado com outros países. Nós temos, por exemplo, em primeiro lugar vem a América do Norte, tem mais de 42% de investimento na área de ciência. Depois vem a Europa, depois vem a Ásia, e o Brasil tem 1,1% de investimento na área de ciência. E nós temos várias dificuldades em ciência no Brasil. E essas dificuldades, por exemplo, a gente está avançando bastante em ciência e tecnologia. Nos últimos anos, nos últimos 3 governos federais, nós avançamos bastante na área de investimento em ciência. Então, hoje o patamar de ciência do Brasil, deixa eu ver aqui, eu até notei aqui, o Brasil, em termos de publicação, eu não acredito que publicação reflita a realidade. Publicação é aquilo que está vinculado geralmente às universidades,
né? Então, nós temos, por exemplo, o ranking do Brasil em termos de publicação, nós somos o 17º Brasil país em publicação. Bom, nesse caso, como o professor já acabou de dizer, 1 mais 1 pode não ser 2, né? É verdade. Bom, 17º publicação... Mas pode ter 50, ou pode ter 8. Só que isso significa que... Não significa muita coisa, porque quando a gente vai ver... Isso é quantidade, né? 17 em quantidade. Agora, em qualidade de citação dessa produção científica, nós despencamos lá para a 40ª. Puxa vida. Bom, professor Jean Carlos de Paula, ele é cientista político do Instituto Leste Paulista e é o nosso entrevistado aqui do Clique Jornal de hoje, aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Nós vamos para um breve intervalinho para os nossos institucionais e voltaremos já já para buscar a origem da sociedade com o professor Jean Carlos de Paula. Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Se todos os habitantes da cidade de São Paulo fecharem a torneira enquanto escovam os dentes, a economia que farão durante um dia corresponde a 9 minutos de água que cai nas cataratas do Iguaçu. Se faltar aqui na terra tem tragédia catastrófica será se vem de sobra, e a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Está aqui no Clique Jornal, na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. E mais uma vez falando para você, internauta, que a função da Rádio CT é essa, elaborar essa linha de comunicação, também da situação sindical. A gente fala para a base, está todo mundo na escuta, né? A gente mantém a base interessada para esses desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo também chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente a área da internet. No caso aqui, o Clique Jornal é um web jornal, o primeiro aqui de São José dos Campos, e a gente acaba conduzindo as novas disputas políticas no interior do movimento sindical, e tem aí a consideração da imprensa e da sociedade fazendo parte deste desafio. Este é o SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Instituto Leste Paulista é o instituto que é dirigido pelo professor Jean Carlos de Paula, ele que é cientista político, e ele participa aqui no Clique Jornal da organização aqui na região do Vale, com a sede do Instituto Leste Paulista, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento regional, Pro-Clusters. É uma palavra
inglesa? Na verdade, em português ficaria conjuntos produtivos, né? Mas não diz também muita coisa conjuntos produtivos, né? É como o bar do João e o Johnny's Bar. Né? Johnny's Bar. É melhor o Johnny's Bar. O cluster é uma palavra mais simples de focar, né? Além de conjuntos produtivos, tem outras denominações, né? Além de conjuntos produtivos e clusters. Bom, o professor, ainda o Instituto Leste Paulista desenvolve, então, cursos e treinamentos em várias áreas do conhecimento. Quais seriam os cursos? Então, Paulinho, eu não queria me alongar muito nisso, mas a ideia do Instituto Leste Paulista, a formação dos clusters, tem a ver com os estudos que eu fiz, na época de faculdade ainda, a respeito da Escola de Chicago. Na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, um pouco antes da Depressão, reuniu um bando de malucos lá e começaram a fazer estudos em várias áreas de ciência. Economia, política, tecnologia e tal. E esse grupo de maluco, com o passar do tempo, com as publicações que eles foram fazendo, foi chamando a atenção dos Estados Unidos. Com a depressão de 29, a quebra da Bolsa de Valores de 29, e a depressão que sucedeu na década de 30, os estudos desse instituto, da Escola de Chicago, foram sendo fundamentais na retomada do crescimento dos Estados Unidos, somente na década de 50. Grandes intelectuais dos anos 50 nos Estados Unidos saíram dessa Escola de Chicago. Né? Então, a ideia da formação do Instituto Leste Paulista tem a ver com a Escola de Chicago. Não que a gente vá seguir toda a linha da Escola de Chicago em termos filosóficos ou teóricos, né? Mas a ideia surgiu ali. Bom, e hoje se aplica, no caso do Instituto Leste Paulista, pesquisa quantitativa. Então, aí tem o gancho. Eles começaram como? Eles formaram grupos de estudos em diversas áreas do conhecimento. Reuniram meia dúzia de alunos de economia, outros de administração, outros da área de engenharia, outros da área de biociência, e foram juntando. E esse produto de conhecimento travado lá por eles foi virando teses, foi virando produto acadêmico e depois virou produto de consumo nacional. Quer dizer, fizeram uma fórmula para se sair da depressão. Muitos estudos, por exemplo, algumas coisas relacionadas a, por exemplo, salário-desemprego. Saiu da Escola de Chicago. O salário-desemprego. O salário-desemprego aplicado nos Estados Unidos na década de 1931, pelo Roosevelt, saiu do estudo da Escola de Chicago. Quer dizer, o que nós temos hoje, aqui no Brasil, de salário-desemprego, a pessoa fica 6 meses, 1 ano trabalhando. Quando ele sai daquele trabalho, ele continua recebendo durante 3, 4 meses. Justamente, nasceu na Escola de Chicago. Frentes de trabalho. E por quê? Por que esse auxílio-desemprego? Então, não dá a intenção, é o seguinte, que é o auxílio ao desemprego? Não, a gente tem que considerar que a economia brasileira é indexada, né? A nossa economia sendo indexada, desde a criação da Caixa Econômica Federal, do BNH, né, de 66, indexou a economia de maneira que hoje, por exemplo, a pessoa que aposenta, quem faz a restituição é o governo. É o governo que tem que arcar com os custos. Com a criação da Caixa Econômica Federal, o BNH, todos os recursos que antes eram administrados pelos sindicatos dos trabalhadores, passou para um bolsão chamado fundo do governo, e esse governo passou a se responsabilizar pelas aposentadorias. Resultado, deu um buraco, né, que hoje ninguém quer pegar. O sindicato hoje não quer, poderia até pegar num novo modelo de previdência social, não esse que está aí, poderia pegar e administrar o dinheiro do trabalhador. Por que o dinheiro do trabalhador é administrado pelo governo? Exatamente. Não tem muita lógica. Agora, voltando à questão inicial... sim, da Escola de Chicago, que criou o auxílio-desemprego. Lá não tinha essa indexação. Os empregados continuam recebendo pela aplicação dos recursos que os sindicatos das várias categorias fazem no decorrer da vida de trabalho do profissional. Então, se você trabalha num setor produtivo, esse recurso não é passado para o governo, é passado para o sindicato da sua categoria, que administra esse recurso, e esse recurso, de acordo com o investimento que o sindicato faça na bolsa ou em outros investimentos, aumenta ou diminui, geralmente aumenta, e a aposentadoria do empregado, quando ele aposenta, não é indexado como aqui.
Que né? Interessante. E nisso decorre o quê? Que na economia brasileira criou-se aquela ideia de que a inflação sobe, o salário tem que ficar parado. Aqui se aumenta salário... Aumenta tudo. Aumenta tudo, por causa dessa indexação da economia, agora, dos salários, né? Agora, nos Estados Unidos, há uma... E em outros países, na maioria dos países, poucos países têm a economia indexada, a aposentadoria indexada como a nossa. Então, no caso, em época de crise, deve-se aumentar salário. Essa é a regra econômica, e não o contrário. É na época de crise que se aumenta salário, porque o salário gera produção, a produção gera o salário gera renda, renda gera consumo, consumo gera o quê? Nova produção. Nova produção. Agora, numa economia indexada, o que acontece? Não tem como, porque sobe o salário, aumenta o salário e o governo federal ele vai arcar com um buraco. Nós sabemos que está diminuindo a quantidade de pessoas com carteira assinada. Quem é que vai pagar os aposentados? Então tem que ser repensado isso. Professor, gostaria que o professor Jean Carlos pudesse, vamos recapitular. O auxílio-desemprego ele veio dos estudos da Escola de Chicago. Da Escola de Chicago. No Brasil, a economia é indexada. Podemos falar a economia ou salários? A economia. A economia é indexada. Em outros países que não há indexação, no meu caso, de radialista, o meu sindicato é que me aposentadoria. Justamente, ele que administra os valores, os recursos que você depositou no longo da vida. Que interessante. Né? E aí... Geralmente existem formas mistas, né? Onde é o governo que investe um percentual, o trabalhador outro e a empresa outro, né? Para o mesmo fundo. Mas a questão é quem administra esse fundo. No Brasil é o governo. Exatamente. No Brasil, todo o dinheiro vai para o governo. Vai para o governo e o governo financiou a construção da classe média, das construções de classe média, nos anos 70. Você pega aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu me lembro muito bem que você andava na José Longo, vinha lá a placa lá naqueles prédios que estavam em construção dos anos 70, lá, Caixa Econômico Federal, BNH. Esse recurso era para financiar casa para o trabalhador e não casa para classe média alta. É aí que está a diferença? O buraco ficou grande, porque os investimentos saíram para a construção até de empresas, de recursos para a construção viária do Brasil, ao invés em detrimento do trabalhador. Como é até hoje a questão da construção de um prédio com recursos do FGTS. Justamente. Poxa vida, de se pensar, de se refletir. Bom, agora a Previdência está num buraco. Justamente, porque nós sabemos que está... Tanto que tem... no mundo inteiro se discute a questão da idade para a aposentadoria. Então, ampliando. Nós tivemos uma melhoria das condições higiênico-sanitárias do país, né? De todos os países, praticamente, em desenvolvimento, chamados emergentes. E hoje as pessoas estão vivendo mais. Então, puxa-se, os países emergentes, como todos os outros, estão puxando a data limite de aposentadoria cada vez mais para cima. Né? Exato. Então, é em função disso. É em função das melhorias das condições sanitárias, ciência sanitária. E então, nós estamos nesse imbróglio aí. Bom, então, a indexação da economia é que causa esse prejuízo social. Justamente. O governo nunca vai ter recurso suficiente para dar um bom salário para o aposentado. Porque ele tomou para si uma responsabilidade que não era dele. Agora, no caso do LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, o cidadão que não trabalhou, que não cumpriu com os seus deveres para a aposentadoria, que não depositou ali o dinheiro da Previdência, como é que ele seria beneficiado? Os recursos, todas as pessoas teriam direito, mesmo as que não contribuíssem, teoricamente teriam direito, porque, na verdade, se não houvesse essa indexação, automaticamente o governo teria que arcar com os custos de seguridade social, de saúde social. É responsabilidade do governo no nosso sistema econômico. Então, a indexação da economia, no que refere aos valores de depósito, acabam indo para o fundo. Então, mais do que justo também
dá esse valor de aposentadoria. Então, o LOAS, ele estabelece as políticas de atendimento social no país e nós sabemos que nós temos direito, independente da indexação. Se não tivesse essa indexação na economia, o governo era responsável de qualquer maneira. Bom, então, para a gente encerrar esse bloco e partir para o outro, se não houvesse a indexação da economia, numa época de crise, deveria-se aumentar os salários. Aumentar os salários. Que aí não teria crise nunca. Daí. Diversas situações da década de 30, Paulinho, por exemplo, vamos pensar em que em 1932 nos Estados Unidos foi obrigado o seguro-produção. E no Brasil, só no governo Lula que entrou isso. Depois de 70 anos, praticamente, 50 anos, que adotou essa política. Por exemplo... Do seguro-produção. Do seguro-produção rural. Outra medida, por exemplo, que foi implantada nos Estados Unidos na década de 30, através da Escola de Chicago, que até hoje não entrou no Brasil, é a obrigatoriedade dos municípios de retirar, por exemplo, do campo toda a produção rural e comprar e pagar o produtor rural. Poxa vida. Então, aqui no Brasil, nós nunca tivemos um município sequer que a prefeitura se responsabilize em retirar do campo a produção rural, que desestimula a produção rural. Exatamente. Bom, professor, nós vamos para um breve intervalinho para os nossos institucionais e voltaremos já no terceiro bloco, já falamos por mais de meia hora, com o professor Jean Carlos de Paula, ele que é cientista social do Instituto Leste Paulista. O Clique Jornal volta já após os institucionais. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Caro usuário, é importante que você saiba para onde vai o dinheiro que você gasta com drogas. Uma parte o traficante embolsa, outra é para compra de armas e a maior parte vai para suborno e corrupção. Assim é possível entrar com celulares nos presídios, facilitar fugas, mandar e desmandar. Mais do que uma satisfação, queremos dizer obrigado. É tudo graças ao seu dinheiro. Drogas. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Alguns líderes entraram para a história provocando guerras, invadindo países e investindo em projetos nucleares. Outros entraram para a história melhorando a qualidade de vida da população e protegendo o meio ambiente. O governo brasileiro vai decidir agora sobre a construção da usina Angra 3. Acesse greenpeace.org.br e diga não à aventura nuclear brasileira. É assim que se faz história. Greenpeace, você pode fazer algo. Juntos podemos fazer muito. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta ao Clique Jornal aqui na Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia. A rádio que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, professor Jean Carlos de Paula, ele que é cientista social, presidente do Instituto Leste Paulista. O Instituto tem jornal, cluster, treinamento in company,
o e-learning, o que seria o e-learning? Estudos feitos via internet, né? Ah, sim. É o EAD, o ensino à distância, no caso. E a educação corporativa faz a organização também de feiras, congressos, de eventos, base de dados gerais. Por exemplo, uma empresa precisa, olha, eu quero saber sobre plantação de tomate, dos seus produtores e tal. Tem essa base de dados? A base de dados que nós estamos falando aqui é quanto aos estudos mesmo de ciência da região. Então, nós formaríamos base de dados para as próprias empresas do Vale do Paraíba. Não só as industriais, mais as comerciais, inclusive. Mais as empresas comerciais. E aquela ideia de concorrência que havia nos anos 90 e tal, essa ideia a gente não comunga. A gente comunga a ideia de solidariedade das empresas, né? Agora, tem que lembrar que o cluster ele não envolve só alguns tipos de empresas. A ideia do cluster é juntar tudo, inclusive as atividades de serviço e comércio. Então, vamos imaginar a Copa do Mundo no Brasil se nós tivéssemos já os clusters organizados no país em todas as áreas. Nós teríamos, por exemplo, todos os comércios da área central organizados dentro de um foco único, uma central de contratação, uma central de compras, uma central de treinamento. Então, nós teríamos uma vocação de qualidade. Então, a ideia do cluster é para envolver 100% das pessoas. Da pessoa que vende num balcão ao diretor da empresa, ao gerente. É a qualidade total, em última instância, envolvendo todas as pessoas. Essa é a formação do cluster que a gente imagina. Não só cluster de empresas, como formação de um cluster. É um conjunto de empresas de uma cidade organizada. Uma cadeia produtiva de serviços. De serviço, de comércio, de produção industrial. Que certo? Maravilha. Ô, professor, e também, no caso do cluster, faria a qualificação de mão de obra? Faria a qualificação de mão de obra para os vários clusters da cidade, né? Não precisaria necessariamente ser um nem dois, poderia ter um grande cluster. Agora, uma outra coisa que eu me lembrei agora, Paulinho, é a questão da vocação municipal. Então, na década de 20, 30, com esse grupo que eu falei que é a Escola de Chicago, eles bolaram lá na Escola de Chicago uma ideia de vocação municipal. Então, que os municípios deveriam se vocacionar para alguma área produtiva qualquer. Por exemplo, como São José dos Campos se vocacionou para a área de ciência e tecnologia, a área aeroespacial, por exemplo, outros municípios tinham que buscar sua vocação. Os municípios têm que buscar a sua vocação, eles não podem ser sustentados pelo governo nem estadual nem federal, eles tinham que ter recursos próprios. Para isso, eles teriam que fazer estudos de viabilidade, o que poderíamos vocacionar esse município. Algumas cidades, naturalmente, conseguem isso. Por exemplo, a Aparecida vocacionou com turismo religioso, como também as cidades do litoral, né? Agora, outras cidades, por exemplo, Areias. No que a gente poderia vocacionar Areias? Sim. Cidade Morta, do Monteiro Lobato. Bananal, Queluz. Jacareí já foi a capital do biscoito, aqui do lado. Né? Hoje é capital da cerveja, vocacionou. E está indo para a capital do caminhão, do automóvel. Está vendo? Quer dizer, então, no caso de Jacareí, ela encontrou a sua vocação. Encontrou a sua vocação. Então, um dos estudos importantes de cluster é a vocação. Então, nós temos que descobrir, e os prefeitos, os vereadores do município, têm que começar a questionar essa questão. Para que é o nosso município? Qual é a vocação do nosso município? Vamos pegar Monteiro Lobato. Qual é a vocação de Monteiro Lobato hoje? Ela se autossustenta? Ou ela precisa de recurso? O que pode ser feito em Monteiro Lobato para avançar em termos de organização espacial? Né? Então, essa é uma das ideias também surgidas na década de 30 que a gente tenta discutir. Né? Quer dizer, então, o município tem que saber a sua vocação. Sua vocação. Não basta ser um município. E aí entra de cheio a ideia de cluster. Bom, professor, então nós chegamos, professor Jean Carlos de Paula, presidente do Instituto Leste Paulista, chegamos aos municípios. Como que surgiu a sociedade? Como é que se organizou a sociedade? Como é que se formou esse povo?
Então, Paulinho, essa questão tem que remontar necessariamente lá à Idade Antiga, né? Os primórdios da civilização, as chamadas civilizações, né? Ó, civilis, cidade. Então é interessante. Civili vem de cidade, cidade. Então nós temos que lembrar o seguinte, que em termos de progresso cidadão, de cidades, nós tivemos um período da história, a Idade Antiga, que é a mais recuada, que a base era a cidade. Depois acabou a Idade Antiga, começou a Idade Média. A Idade Média foi rural. Voltamos a morar em cidade só no século XIII para XIV, né? Então nós ficamos 4.500 anos vivendo em cidades. Começou como cidade? Começou como cidades. Então, na verdade, a evolução... Mas como é que se formou essa cidade? De uma forma linear, se a gente pegar alguns sociólogos que ver uma evolução bem simples de forma linear, embora a realidade não seja linear, mas vendo de forma linear, a gente consegue ver as etapas que elas se alcançaram. O primeiro momento que a gente tem é as hordas. As hordas são grupos primitivos que dependem totalmente da natureza, vivem de canto em canto, totalmente dependentes no sentido de ser coletores da natureza. Então, eles são, se a gente pudesse dizer o que atividade econômica seria, eles seriam extrativistas. Os primeiros seres humanos viviam do extrativismo. São os nômades? Os nômades. Na medida que eles foram... Ia saindo de canto em canto? Canto em canto, retirando a natureza que precisavam. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento de algumas tecnologias, né, fogo é um dos exemplos, né, ele foi ficando cada vez mais sedentário. Sedentário, ele vai dominar a agricultura, que é uma outra revolução, né, uma grande revolução na história humana. Domina a agricultura, tem uma casa, né, constrói uma casa, vai se ampliando os espaços, essas hordas fixando vão reunir com outras hordas, com o passar do tempo entra num estágio superior chamado de... tem as frátrias, mas a mais conhecida delas é os clãs. Os clãs não é uma família, é um conjunto de famílias. Esses clãs, com o passar do tempo, de forma ainda linear, que a gente está analisando, elas evoluem para... tipos de frátrias, depois, frátrias lembra irmãos, né? Quer dizer, recapitulando, então, horda seria uma tribo? Não, ainda não seria tribo. Horda seriam agrupamentos primitivos que viviam de forma nômade. Na hora, a primeira fixação vai formar clãs. Tá, mas daí essas hordas, já que seriam indisciplinados? Devagarinho o ser humano vai aprender que ele precisa ser solidário. Né? Porque desde os estudos que mostram as civilizações mais atrasadas que ainda existem por aí mostram essa evolução. Por exemplo, no Brasil, as cidades são construídas ou são criadas por decreto-lei. Né? Então, se cria cidade por decreto-lei. Se chegar, por exemplo, você chegar em algum canto de Portugal, por exemplo, chega lá e pergunta, como é que chama esse lugar aqui? Aqui é Vila de Margarida. Legal, que cidade pertence? Ele vai falar para você, aqui não pertence a cidade nenhuma, aqui é uma vila. Não, mas que cidade pertence a vila? Não, aqui não é cidade, aqui é vila. Se você for na África, você vai encontrar tribos. Aí você pergunta, que tribo, essa tribo pertence a qual cidade? Ele vai falar para você, nenhuma cidade. Pertence a nós mesmos. Porque cidade é uma categoria sociológica. Você evolui até chegar em cidade. Você não poderia criar cidade por decreto-lei, como acontece no Brasil. Se chegar, por exemplo, um estudioso da Europa numa cidade como Monteiro Lobato, ele vai questionar, qual é o nome dessa vila ou dessa vila aqui? Não, aqui não é vila, é cidade. Mas como cidade? Cidade subentende formação urbana, significa que vocês têm recursos próprios para geri-la, e vocês têm. Sim. Então, a concepção de cidade que nós temos não é a real da sociologia, por exemplo. Que maravilha! Então, a evolução da cidade ela vem de formas inferiores. A primeira é a horda, depois vem o clã, depois vem a tribo. Da tribo à aldeia, a aldeia forma a cidade. Agora, cidade é uma categoria sociológica onde as pessoas... onde a estrutura social significa que tem um poder político, um poder econômico, uma estrutura religiosa. Existem algumas estruturas, instituições sociais fundamentais. Bom, professor, então eu acho que a gente chegou aonde a gente precisava.
No próximo e no último bloco, eu gostaria, já que falamos da formação das cidades, não é? E que muitas cidades foram criadas por decreto, elas não eclodiram de uma sociedade, falar sobre os rolezinhos. Que sociedade é essa? A gente buscou lá nos primórdios, né? Desde as hordas, dos indisciplinados, dos clãs, das tribos, etc, etc. E chegamos ao rolezinho. Hoje, inclusive, se você chegar um pai de família com 15 filhos, se entrar num shopping é proibido de entrar, porque o pessoal vai imaginar que seja um rolezinho. Cientista social, como é o professor Jean Carlos de Paula, para nos explicar esta onda do rolezinho. Tudo bem, professor? Tudo bem. No próximo e último bloco de hoje, de volta com o professor e cientista social, Jean Carlos de Paula, aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Na Política Nacional de Recursos Hídricos, a sociedade tem participação nas decisões sobre a gestão da água. Isso é feito nos comitês de bacia, onde representantes do poder público, dos consumidores e de organizações civis debatem a melhor maneira de disciplinar o uso dos recursos hídricos. Mais informações, acesse www.ana.gov.br. Entre nessa corrente e participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente a quem precisa. Mas cerca de 70% das ligações recebidas pelo 190 são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros cidadãos. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT, o Sindicato Nacional de Ciência dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. O nosso presidente Ivanil Elisário, o diretor de comunicação Vitor Portesani e a diretora de web jornalismo, a jornalista Shirley Marciano. A apresentação é aqui do jornalista, radialista Paulo Silva e a trilha sonora modulada pelo Tiago Santos. Está com uma ótima perspectiva o Tiago Santos. Bom, presença aqui no estúdio do professor Jean Carlos de Paula, ele que é cientista social, presidente do Instituto Leste Paulista e que falou exatamente sobre o ProCluster, né, que são as organizações de ciência, tecnologia. Poderia repetir, professor? ProCluster? O ProCluster, na verdade, é cluster, né? A organização é ProCluster, é Pro Formação
de conjuntos empresariais. Mas esse conjunto empresariais não significa que sejam grandes empresas. São pequenas, pode ser o pessoal do setor de comunicação, por exemplo, resolve organizar e facilitar a sua vida na parte de compra de materiais, divulgação, distribuição, fazer toda a logística conjunta, coisa para simplificar. Então, o cluster, ele ao invés de... Por exemplo, nós temos grandes redes de supermercados. Como que os pequenos podem competir com os grandes? Formando cluster, não tem outro. Juntar 10, 15 supermercados, fazerem compras conjuntas, fazerem promoções conjuntas, divulgação conjunta. Essa é a ideia do cluster. O cluster seria o contrário do cartel. Seria o contrário de cartel. Não teria a ideia de cartel. Ela teria alguns ingredientes a mais, por exemplo, treinamento, pesquisa, né, desenvolvimento, produtos comuns. Olha, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um supermercado grande. Vamos pegar o Sonda Supermercado, Sonda Supermercado, Extra Supermercado, Carrefour, me perdoe, Esperança, em São José dos Campos, me perdoe, Coop, alguns supermercados, Nagumo, são grandes supermercados. Vamos colocar lá o óleo de soja, R$ 2,69. Aí, enquanto isso, no mercadinho Boa Esperança, lá no Jardim Nova Esperança, está R$ 3,60, o mesmo litro de óleo. Quer dizer, não dá para competir, com nenhum desses. Em economia, a gente tem uma situação que é ganho por demanda. Né? Você ganha por conjunto de compra. Quanto mais você compra, menor o custo de produção, de distribuição, de logística, de modo geral, e ele sai mais barato. Quanto mais você comprar, mais barato vai ficando. Agora, no caso, se vamos colocar o mercadinho Boa Esperança, se ele se juntar com o mercadinho da economia, com os outros pequenos, e conseguir uma demanda maior na compra, ele ganha no preço. E vamos conseguir, desta forma, vender não só a R$ 2,69, mas a R$ 2,67 o óleo, que vai passar a ser um regulador de preço do grande supermercado, que pode vender mais barato. Essa é a ideia. Nós temos muitas ideias tiradas da Escola de Chicago. Uma das ideias é quanto a Bolsa de Mercadoria. A Bolsa de Mercadoria, quando foi criada nos Estados Unidos, ela tinha essa função de, ao invés de você negociar produtos prontos, negociar produtos que vão ser produzidos ainda. Então, você fazer o investimento antes, por exemplo. Hoje, a Bolsa de Mercadoria Futuro, ela compra, por exemplo, já está à venda aço brasileiro para 2024. Puxa vida. Então, tem gente comprando aço. Anos. Daqui a 10 anos já tem gente que comprou aço brasileiro. Então, nem produzido foi. O Japão, no caso? O Japão é um dos grandes compradores. Já comprou e já pagou o aço que vai ser entregue em 2024. 2024. E nisso, os commodities, outros produtos, já estão sendo comprados na Bolsa de Mercadoria Futuro. Isso dá para ser feito também pelas empresas pequenas, na medida que elas se organizam. Então, de repente, ela compra óleo de soja já para o ano que vem inteiro. Bom, professor, como faz as grandes companhias. A gente pode trazer isso para a nossa vida. Organização é tudo. Organização é tudo. Já o Descartes já dizia isso, né? Quem diria? Descartes. Né? O último dos antigos, primeiro dos modernos. Um cientista, né? O Descartes. Então, a ideia do Descartes era, primeiro você desmonta tudo. Depois você... a filosofia do esquartejador. Quer dizer, vai por partes. Vai por partes. Que e depois maravilha. Monta de forma sistemática, né? Quer dizer, uma hora, Paulinho, a gente podia conversar a respeito desses cientistas, né? Da evolução da ciência no Brasil, no mundo, né? A gente poderia programar alguma coisa a médio prazo, né? Que maravilha, claro, já está convidado. Professor, bom, os rolezinhos. Desde do fim de 2013, não é, os jovens têm organizado esses encontros pelas redes sociais, principalmente em shoppings das capitais, no caso nosso aqui de São Paulo, na Grande São Paulo. Os eventos eles ficaram conhecidos como um rolezinho, né? Então, a primeira iniciativa a ganhar repercussão aconteceu no Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, foi em dezembro. Algumas lojas fecharam com medo de saques e o centro comercial encerrou o expediente mais cedo. Esse tipo de encontro em lugares públicos, público-privado, ele não é propriamente uma novidade em São Paulo. E não começaram especificamente
no ano passado. Estacionamentos de supermercados, postos de gasolinas. Aqui no caso de São José dos Campos, num posto em frente à Urban, aqui em São José dos Campos, na região leste, são corriqueiramente ocupados nas noites e madrugadas, nos finais de semana, por um grupo que quer se fazer ouvir ou apenas se divertir, independentemente do estilo musical que entoa. O que é isso? Que sociedade é essa? Que grupo é esse? Que jovem, que cidadão é esse? Então, uma das posições da psicologia social diz assim, que quando o indivíduo está só, ele age de uma maneira diferente de como ele agiria em grupo. Então, quando uma pessoa está agrupada, ela tende a ter uma consciência coletiva diferente de uma consciência individual. Existe tratado de sociologia que trata da consciência individual e da consciência coletiva. Então, são duas, podemos dizer assim, dois entes ou duas entidades diferentes. O comportamento do indivíduo isolado na sociedade, sozinho na sociedade, deduz uma reação A. Já ele, em grupo, a consciência individual é mais forte do que a consciência individual. E ele age em força do grupo. Agora, isso na história humana sempre aconteceu, né? Mudando cenários, mas sempre aconteceram. Por exemplo, poderia citar, professor? Os levantes que aconteceram no final do Império Romano. O Império Romano acabou, né, foi o grande império mundial, acabou em função de invasões, de rolezões, né? Rolezões. que pessoas em estágio tribais até hordas, foram invadindo o Império Romano. E muitas vezes, quando a gente é criança, a gente não vai na onda do colega? Exatamente. Né? Vai na onda. Então, eu não vejo que o rolê tenha um instinto violento, como teve as hordas primitivas que invadiram o Império Romano. Mas é da mesma base. Professor Jean, o rolezinho é, como diz os antigos pensadores brasileiros, os nossos pais também, onde passa um boi, passa uma boiada? Eu acho que sim. Nós sabemos que houve nos últimos 20 para 30 anos um enfraquecimento da estrutura familiar. Então nós sabemos que a escola hoje, por exemplo, ela tem tripla função, né? Ela dá cultura, da educação e da instrução. A educação que antes era dada na casa, hoje está terceirizada à escola. E as escolas não têm ainda essa base para nutrir as necessidades das pessoas. E outra coisa, o mundo é dinâmico. As coisas vão acontecendo. Tudo acontece o tempo todo. Então, tudo que é novo atrai. Então, eu acho que vem a ser um modismo. Uma situação modista, de moda, de período, mas que mais para frente desaparece. Bom, professor Jean Carlos de Paula, cientista social, Instituto Leste Paulista, aqui em São José dos Campos. Eu gostaria que o senhor pudesse, já como nós estamos na internet, pela rádio web, o SINDCT, qual é o endereço virtual para que as pessoas possam entrar em contato com o professor Jean Carlos ou com o Instituto Leste Paulista para levar essa conversa que nós tivemos aqui para a empresa ou para a sala de aula? O nosso site é www.institutolestepaulistas@webnote.com. Professor, eu acho que aí www não. Não tem www. Não. É direto. Não, tá. Então, Instituto Leste Paulista @webnote. Webnote. Note ou net? Note. Então, mais uma vez, atenção você que está em qualquer ponto do Brasil, acompanhando o nosso bate-papo, para encontrar o Instituto Leste Paulista, Instituto Leste. Esse aí não está... Não, então, Instituto Leste Paulista. @webnote. NOT. Webnote.com. Então, Instituto Leste Paulista, @webnote.com. Sem arroba. institutolestepaulista.webnote.com. Última vez, o e-mail? O Instituto Leste, o e-mail é jcp.sjc@hot.
Hotmail. Esse já ficou mais complicado. Então vamos para a página. www, não precisa. Não colocar. precisa. Pode pôr direto. institutolestepaulista.webnote.com. Que maravilha. Bom, e aqui em São José dos Campos, um telefone que possa entrar em contato, área 12, e 12. falar direto com o professor Jean Carlos? É o 30... Deixa eu ver 3019 1694. 3019 16 94. 3019 16 94. Bom, professor, queria a sua palavra final aqui nesse programa de hoje sobre a sociedade, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a ciência social. Então, Paulinho, você falou dos rolezinhos, eu estava lembrando dessas manifestações que estão ocorrendo, né? Uhum. E, por incrível que pareça, a lei de imprensa, que no primeiro momento ela foi uma coisa castradora, passado 20 anos dela, tem gente que está citando essa lei como tendo algumas coisas boas. A lei de imprensa, ela diz assim, a Constituição Federal também ratificou isso, né? Que todas as pessoas têm direito à manifestação de pensamento, quer seja ele por escrito, oral, qualquer tipo de manifestação cultural, científica é permitida pela lei. O que é proibido é o anonimato, né? Então, as ações que nós estamos vendo aí, que geralmente acaba ocorrendo por violência no final, deveria ser aplicado esse dispositivo, porque a gente não pode participar de um movimento desse com medo até de ter algum prejuízo, porque a gente vai para um movimento desse, chega lá, uns mascarados, que a gente não sabe quem acaba levando o movimento, às vezes, por causas justas, para uma situação de total injustiça. Essa última do movimento no Rio de Janeiro, que era contra o aumento da passagem de ônibus, ninguém fala do aumento da passagem, apenas do acidente que aconteceu com o Santiago, que é o cinegrafista da TV Band. Quer dizer, então, nada de anonimato. Nada de anonimato. Vamos enfrentar, vamos reivindicar. Temos que reivindicar, todos os nossos direitos são justos, né? Como diz o Luke, né? Eu não concordo com nada que você diz, mas você tem todo o direito de se manifestar. Né? É uma frase do Luke, que eu acho que é por aí, mas você não pode esconder a cara. Né? No começo do século passado, a gente via personalidades como Monteiro Lobato usando codinomes para publicar artigos, até em jornais por aí. Hoje é proibido isso. Né? Se é proibido nós, da imprensa, falarmos a respeito de qualquer coisa sem mostrarmos a cara, também deve ser para as outras pessoas em manifestação que acaba virando violência. Maravilha. Professor Jean Carlos de Paula, cientista social do Instituto Leste Paulista. Professor, quero agradecer ao professor pela participação aqui no Clique Jornal. Muito obrigado pela sua participação. Em nome do presidente Ivanil Elisário, do secretário de comunicação aqui do SINDI-CT, o Vitor Portesani, a nossa diretora de web jornalismo, a Shirley Marciano, eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Clique Jornal. Obrigado, Paulinho. Nós estamos à disposição para qualquer curso, para qualquer demanda que vocês tenham. E, inclusive, aqui em São José, nós estamos organizando alguns cursos para partidos políticos sobre liberalismo, sobre globalização. Se alguém tiver interesse, esses cursos geralmente são gratuitos. Cursos sobre liberalismo, globalização, as entidades econômicas internacionais, a gente está à disposição também para fornecer esses cursos para as entidades que precisarem. Muito obrigado. Foi para o ar Clique Jornal. Obrigado pelo clique, um abraço a todos vocês e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.